Bom, galera, permita-me quebrar um pouquinho o protocolo. Sei que você tá irritado, você tá de cabeça cheia. Na boa, você me permite trocar uma ideia? Não vou fazer uma análise do jogo, não. Hoje eu vou trocar uma ideia com você. Eu vou levar o pós-jogo hoje, que é um pós-jogo, para falar um pouco do macro. A gente está um jogo de ter uma pausa aí de 30 dias, é só essa data FIFA. O Vasco vai ficar 12 dias sem jogar. O Vasco vai esperar passar a pausa da Copa do Mundo de Clubes. E lá no meio de julho a temporada volta. Então, de verdade, sem ar professoral, trocando uma ideia mesmo, vamos conversar sobre bastante coisa. Algumas coisas têm me incomodado um pouquinho. Eu vou falar do jogo, tá? Mas deixa eu gastar alguns minutos aqui pra gente falar de tudo. Vamos falar um pouco sobre o momento do Vasco. Algumas coisas eu confesso que me incomodam um pouquinho, sabe? Até hoje, a gente está em 2025, e eu percebo que alguns torcedores do Vasco ainda resistem em aceitar o momento do Vasco. E quando às vezes a gente fala a verdade, algumas pessoas se zangam, se chateiam. Tem gente que fica com raiva até de uma informação. E aí eu vou voltar alguns passinhos para trás aqui, alguns dias atrás, e vou abrir camadas para a gente debater várias coisas. Quando eu trago o retrospecto do Independente Del Valle aqui, nossa, eu apanhei pra caramba, medroso, vídeo de M, tá de sacanagem, quem é o Del Valle, a gente torce pro Vasco. Porra, desnecessário um vídeo desse, só porque eu trouxe. E curiosamente, eu gravei o vídeo meia-noite e pouca. O Globoesporte.com, no dia seguinte, com um pouco mais de informação, fez uma matéria falando exatamente tudo que eu falei, que o Vasco pegou o demolidor de gigante. Quando eu fiz a matéria falando dos últimos 50 clássicos do Vasco com os seus rivais do Rio e que a gente virou freguês de todo mundo, eu fui xingado. E aí eu vou voltar no meu pós-jogo do Melgar. Falei que o Vasco é um Frankenstein e que eu não confio nesse time do Vasco. Tá aí, pô. O jogo do Melgar era um jogo com um time muito limitado, em São Januário, que esse time se enche de confiança, e esse time ele é muito dependente do mental e ele é frágil. Acontece algo bom, ele desabrocha. Acontece algo ruim, o time do Vasco morre. Os 3-0 do Diniz, curiosamente, tem algumas especificidades que se repetem. Gol no início do jogo, o jogo do Fortaleza, inclusive, gol na volta do intervalo, São Januário, inflama, em chamas, o time ganhando, a torcida empurra, vem junto e constrói o placar. Sendo que tem uma diferença que, de fato, o Fortaleza tem um bom time, apesar de estar no momento ruim. O Fortaleza tem a mesma campanha do Vasco e, nesse momento, está atrás da gente no critério de desempate. E o Melgar, que é uma equipe frágil. E aí, quando eu venho pro meu pós-jogo do Melgar e puxo o tom para baixo, porque ali eu tava falando do jogo e tava falando do contexto de como a gente se classificou, e eu voltei a falar disso no vídeo que eu falei de quando saiu o chaveamento Vasco e Del Valle, é por causa disso. O Vasco não é um time confiável. Não fiquem chateados comigo quando eu vim aqui falar a verdade para vocês. Adianta você falar pra mim que, pô, que eu tô saudável, que, porra, eu tô legal, tô numa boa forma. Eu não tô, amigão. Eu tô cheio de olheira, tô acima do peso. Não adianta você querer ser legal e ser bacana pra me agradar e falar que eu tô, pô, tá bemzão na fita, Dieguinho, tá voando, irmão. Se você gosta de mim, se você quer me ajudar, você realmente tem interesse e apreço pela minha pessoa, pô, irmão, tá trabalhando, mas, pô, cuida um pouquinho da saúde, tira um tempinho pra você, é importante. Você ajuda mais as pessoas, desde com educação, quando você fala a verdade do que quando você engana as pessoas. E vou adiantar. Minha expectativa pro jogo de hoje, eu falei no grupo de membros. A galera abriu, qual a expectativa pra hoje? Eu botei derrota. Botei. A galera fez uma enquete, estava 6-6. Eu falei, eu vou desempatar. Eu botei derrota do Vasco. Quer minha expectativa para Vasco São Paulo? Vitória de São Paulo. Se vir alguma coisa diferente disso, eu comemoro. Porque a minha função
como analista, falar a verdade, como torcedor, torcer. Não é porque eu acho que a gente vai perder o jogo pro São Paulo que eu não vou torcer para que vença. E vou falar o que eu não falei no vídeo do Melgar. Do meu galão, do Del Valle. O Del Valle é favorito para avançar. Se o Vasco eliminar o Del Valle, para mim é uma surpresa. E aí eu volto no jogo do Bragantino. A gente pode começar a entrar no jogo de hoje. O Vasco tomou um gol cedo, bem no começo do jogo, que condiciona a partida. O time dos caras é bom, assumiu a liderança de maneira provisória, fez um gol muito cedo. Você murcha o estádio, você mexe com o mental de uma equipe que já é frágil, e o Vasco fica pressionado, fica nervoso. Pô, a gente não pode perder em casa, vambora. E é um jogo até meio esquisito, sabe? Porque o Vasco não jogou bem, ao meu ver, hora nenhuma. Até o segundo tempo que teve uma melhora, é uma melhora muito num contexto da forma como o Bragantino se postou, do que o Vasco impôs isso ao Red Bull. 2-0, vem Vasco, ó, vou baixar bloco, eu tenho um caminhão de jogadores de transição, o time do Red Bull talvez seja o time mais jovem do campeonato, vem pra dentro. E eu vou tentar te machucar e fazer o terceiro gol no contra-ataque, pode vir. Cruza a tua bola pro Verratti aí. Primeiro tempo, o Red Bull, claro, tem 2 gols, bicho. Na verdade, teve uma chance boa, que não acabou em conclusão, porque o Pita chegou atrasado. Que é uma bola que o Sacha faz o facão, recebe no fundo, cruza pra trás, o Pita entra de carrinho e a bola passa. Tomamos um gol de bola parado, uma desatenção, Piton, como sempre, parado, né? O menino ali, o tal do Guilherme, entra e faz o gol. Os jogadores do Vasco ficam tudo postado ali no primeiro pau, o Pita consegue a raspada e o menino, o tal do Guilherme, entra e faz o gol. E o lance do segundo gol, o Vinicinho domina, samba, pede um iFood, marca com a namorada dele o rolê de amanhã, ninguém chega, passa um jogador do Red Bull no fundo e ele continua sambando e cruza a bola. E o João Vitor fica olhando a bola, para, e aí o Pita rouba o tempo dele, o Pita vem abrindo e o João Vitor, igual um 2 de pau olhando pra bola, o cara cava a bola no segundo pau, mata a bola no peito e chuta com uma tranquilidade. Eu queria que a torcida do Vasco tivesse, e com razão, tá? Porque o Léo fez muita besteira mesmo, mas eu queria que vocês tivessem a mesma lupa e a mesma cobrança que vocês às vezes têm com alguns jogadores, com todo mundo. Qual é a falha do João Vitor já na temporada? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima? O João Vitor parece que passa sempre ileso. Ninguém critica o João Vitor, é isso aí. É um dos melhores. Aonde que o João Vitor é um dos melhores zagueiros do Vasco? Falei pra vocês no meu vídeo anterior, que foi muito em cima da hora do jogo, a visualização deve estar horrível. E vai continuar, porque depois que sai vídeo novo, a galera não vê o velho. E teve muita notícia no vídeo anterior, inclusive. Pra mim, o lado mais confiável na defesa do Vasco hoje é a esquerda. Eu me sinto mais confortável com o Lucas Freitas ou com o Luiz Gustavo, que tem 19 anos de idade, do que com o João Vitor. Me sinto. João Vitor tem falhado de jogo sim, jogo não. Ah, fez um gol no jogo ali, hoje já fazendo outro gol. Mas a principal função dele, que é defender, não me passa segurança nenhuma. A marca registrada de um zagueiro é ser seguro. Ele não precisa ser o Mauro Galvão com mega qualidade técnica, arme por trás, elegante. Não, ele precisa ser seguro. Pode ser até butinudo e rebatedor. É seguro. Tudo que o João Vitor não é. Displicente, desligado, esquentado. Eles tomam 2-0. E aí, quando a gente toma 2-0, acabou o jogo, cara. Acabou. Você, em sã consciência, achou que esse time ia encontrar força para virar o jogo para cima do Red Bull hoje? E vou adiantar de novo. No que eu falei no vídeo do Del Valle. Com essa postura mental e física, e com o jogo de ida sendo lá no morro, a 2.800 metros de altitude, torçam pra gente voltar vivo do Equador. Porque a chance de a gente voltar com uma traulitada de lá é grande, cara. Esse time do Vasco não tem força. E aí eu vou apresentar pra vocês o seguinte cenário. Eliminatória, jogo de mata-mata. Quem joga em casa tem que ir pra dentro.
Ou seja, a expectativa para o jogo de ida é que o Vasco jogue num primeiro momento se defendendo. Como é que você se defende? Com o Nuno, com o Ryan, com o Coutinho, com o Piton. São poucos jogadores do Vasco combativos. O Hugo Moura fez falta hoje. Graças a Deus ele vai jogar o jogo do Equador. Qual foi a primeira mexida do Diniz hoje? Vem Jair, vem Cocão. Para ver se melhorava um pouquinho a pegada no meio. Com a bola no pé, acho que o Jair até se virou hoje. Mas na hora que o jogo exigia o físico, não tem, pô. É um cara mais lento, falta pegada, combatividade. O Cocão te deixa muito a desejar no técnico, mas pro jogo de hoje, ele compete um pouco mais. Não foi muito exigido, porque, como eu disse, o Red Bull no segundo tempo também. Vasco, toma a bola aí, vai, se vira. Vem pra dentro de mim, me dá o contra-ataque, pode vir. E aí vai ter gente que vai falar, pô, o Vasco não jogou mal não. Pô, o Verratti cabeceou uma bola por cima, outra pro lado. O goleiro fez uma defesa numa cabeçada do Alex Teixeira. Se você for parar para analisar, praticamente todas as jogadas do Vasco hoje, com algum perigo, foi cruzamento. Voltou o Ugly Ball. Time do Carille, time do Rafael Paiva, joga a bola na área e seja o que o Verratti quiser. E hoje o Verratti não estava num bom dia. E tem todo o mérito do mundo. Porque ele cansa de salvar a gente. Hoje o Verratti estava mal. Tem um cruzamento do Paulo Henrique no segundo tempo que é constrangedor. A patada que ele dá de volta na bola, botando a bola quase para lateral. Se tu não sabe a carreira que o Verratti tem no Vasco e vê ele jogar hoje e vê esse lance, tu acha que ele é um cara muito ruim. Então hoje, cara, pouca coisa deu certo, se é que alguma coisa dá pra chamar que deu certo. Quero falar sobre a postura do Diniz hoje com relação às mexidas. O Diniz vem com uma troca no intervalo, sai Jair e entra o Cocão, beleza. Depois ele vai mexer com 25 e depois lá pros seus 40. Aí a pergunta que eu faço pra vocês, o Diniz tá errado em não mexer? Ainda que ele não confie nos jogadores? Acho que tá. Coutinho tava fazendo hora extra. Coutinho podia ter saído no intervalo, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Falei hoje, inclusive, no grupo de WhatsApp. Se o Coutinho se chamasse Joãozinho, não tivesse carreira nenhuma e ele fosse avaliado só pelo que ele joga no Vasco, vocês estariam sentando-lhe a marreta nele. Não queriam nem ver, talvez, ele jogando mais aqui. Mas tem nome. É sempre... E passa aquele pano, não, a culpa é dos outros, é o elenco, o time não ajuda, o time que é ruim. É sempre assim. É sempre assim, a culpa é sempre de todo mundo, menos do bonitão, do medalhão. O Paulo Henrique no primeiro tempo hoje, cara, o Paulo Henrique deu 2 passes para lateral, amigo, ele viu o fantasma de alguém. Não vou citar nome aqui para não ficar indelicado. Ele viu o fantasma de alguém passando ali em São Januário. Não sei de quem. E o fulano ali, toma. Ih, mané, era um fantasma. Não foi uma não, foi 2 vezes. Tu tá aonde, Paulo Henrique? Aonde que você tá, meu? Onde é que tá a tua cabeça? Aonde é que você tava? E olha que a gente tá falando de um cara que reconhecidamente é um cara ligado. É um cara, pô, que eu falo que eu tenho raiva de criticar o Paulo Henrique. Quando eu tenho que fazer uma crítica ao Paulo Henrique, nossa, eu me espremo por dentro. Porque é um cara que ele é batalhador, é guerreiro, ele vai pra dentro todo jogo, mesmo com um monte de falha. Mas que displicência hoje, PH, no primeiro tempo, meu parceiro. Tava em Nárnia? Então assim, aí vamos mandar um pouquinho a fita. A gente tem um jogo agora, pausa pra Copa. A gente precisa contratar. Porra, óbvio que a gente precisa contratar. Principalmente saúde. A gente precisa de jogador que compete. O Vasco tem poucos jogadores que competem fisicamente. E o futebol não é só bola no pé. Beleza? Estamos de acordo? Beleza, vamos pra janela. Como é que o Vasco vai pra janela? Ah, Diego, ele tomou um transfer ban e tirou. Beleza. Você, presidente de clube, CEO de um clube, o Vasco bate na porta lá para comprar.
Tu vende? Ou tu pensa duas vezes? Pô, os caras acabaram de comprar jogador e empurraram pra FIFA aí. Ah, abriu recuperação judicial, não posso pagar. E vamos passar pro outro lado. As últimas janelas do Vasco não foram boas. A janela de janeiro não foi boa. A oportunidade que a gente teve para tentar fazer uma janela local que não foi feita passou. A janela do ano passado não foi boa. O Vasco contratou já uns 15 jogadores, talvez, 14, 13, por aí. Eu tiro o Lucas Freitas, o Coutinho fazendo muita força, porque é útil, não porque de fato, nossa, tá jogando bola, resolveu a meiuca. Não, é útil. E o Tietê. Pra renca de contratação que a gente fez, eu salvar 3. O Lemos eu ainda... né? Costela fraturada, readaptação física. Mas tá aí. Estamos indo pra Copa do Mundo de Clubes e ele tá no banco pro João Vitor, que falha jogo sim, jogo não. Então, meus amigos, é com as mesmas pessoas que a gente tá botando a esperança do Vasco fazer uma boa janela. Qual a expectativa que eu vou ter de que agora a janela vai ser bem feita? Então, galera, é isso, cara. Quando eu chego e falo, não gostei do sorteio, acho que a gente vai ter muita dificuldade para passar, acho que o Del Valle é favorito, acredito que o Vasco não ganha de São Paulo no Morumbi, que a gente vai para a Copa do Mundo de Clubes 30 dias vendo todo mundo jogar a Copa e a gente na zona de rebaixamento. Eu não sou pessimista, cara, eu falo a verdade. A gente vive uma sociedade, vivemos numa geração de que as pessoas gostam de ser engambeladas e não lidam bem com pessoas que falam a verdade. Você pode achar que eu tenho todos os defeitos, mas uma coisa que vocês não podem falar de mim é que eu não sou sincero. O que não quer dizer que eu não erro. Eu erro, mas eu falo o que está no meu coração. Se eu tô com uma expectativa boa para um jogo, eu falo, pô, acho que hoje vai dar bom. Quando eu tava cheio de expectativa e ainda tô pela contratação do Diniz, eu falo, porra, mano, vai, baita treinador. E quando eu não gosto, eu falo, não gosto. Eu não gostei da contratação do David. E depois queimei minha língua e achei o David uma das melhores contratações do ano passado. No primeiro momento eu não queria, faz parte. Reconhecer que você errou, teve uma opinião equivocada e depois fez sentido, deu certo. Então a vida é assim. Então esperem do Diego falar a verdade. Lembra que eu falei no começo do vídeo que hoje era mais uma ideia a gente conversar? Por quê? Tem gente que parece que torce pro Vasco em 2000, em 97, em 98, em 74, em 89. Esse Vasco, desculpa se você quer ser negacionista, esse Vasco acabou. O que sobrou desse Vasco é o tamanho da torcida, a história e o nosso estádio que está lá. O momento esportivo do Vasco, e não é momento, né, é coisa curta. A vida do Vasco, a história do Vasco no século XXI é incompatível e não condiz com aquele Vasco que parou em 2000 e que teve um lampejo em 2011. Essa camisa é linda aqui, ó, que é da temporada 2011, 2012 com pet de campeão na Copa do Brasil. Então quando alguém falar que o Vasco não é favorito para um jogo, que a gente tem que sim se preocupar com o adversário, para de ser arrogante e achar que você ainda torce para aquele Vasco de 2000. Uma grande oportunidade e uma grande ferramenta para você ter êxito na sua vida é você ser pé no chão, verdadeiro e realista. Se eu, me pegando de exemplo de novo, num exemplo até idiota aqui, se eu olhar pra mim e achar que tá tudo bem, eu tá acima do peso, tá cheio de olheira e achar que tá tudo bem, daqui a pouco eu tenho um problema aqui a colar, eu não posso amanhã depois reclamar, porque eu fui negacionista. O problema tava ali, eu não, tá tudo bem, não tá tudo bem. E você em casa é do mesmo jeito. Quando fica dando chilique, quando eu falo do retrospecto Del Valle, que eu acho que é difícil a gente passar, que se a gente voltar vivo do Equador com 2.800 metros de altitude, levanta a mão pro céu.
Quando eu venho e faço um pós-jogo, puxando sim para baixo, depois de uma vitória de 3-0 contra o fraquíssimo Melgar. E eu ainda disse, os mesmos que vão me xingar no pós-jogo aqui, iriam estar me tacando pedra. Se eu solto o foguete, rodo e falo que, porra, o Vasco é brabo, porra, é isso aí, 3-0, iam estar me sentando no cacete hoje comigo com cara de bunda aqui, porque o Vasco teria tomado uma porrada do Bragantino dentro de São Januário. Então vamos às vezes ser um pouquinho mais pé no chão. Se você que está em casa confia nesse elenco e nesse time do Vasco, parabéns, eu não confio. A culpa não é minha. Esses jogadores é que não me fazem por onde e não me passam confiança de que eu devo confiar neles. A partir do momento que a gente começar a fazer uma sequência de 5, 6, 7, 8 jogos, porra, ganhando, perdendo, mas, mano, vendendo caro, com o goleiro dos caras sendo o melhor em campo, bola na trave, e a gente perde o jogo por uma bola, eu vou ficar confiante. Quando esse time aqui entrava em campo, qualquer coisa diferente da vitória, eu ficava frustrado. Porque quando eu via Fernando Praz, Fagner, Dedé, Anderson Martins, depois saiu o Anderson Martins, veio o Renato Silva ali e tal, revezou alguns zagueiros, Fabrício, etc., né, Ramon, Eduardo Costa, depois sai, vem o Romulo, né, essa galera, Juninho, Felipe revezando ali, Diego Souza, Éder Luiz, Bernardo jogava ali também, Alexandre. Quando esse time entrava em campo, certeza absoluta da vitória ninguém tem, mas eu ia pra ver o jogo, seja no estádio ou de casa, irmão, vamos pra ganhar, pô. Eu contava no dedo já os que eu falava, hoje o jogo vai ser esquisito, mas dá pra ganhar, pô. Foi campeão, vice-campeão brasileiro roubado na arbitragem. A gente foi campeão na Copa do Brasil, semifinalista, jogando quase a campanha inteira com o time reserva e eliminado na semifinal pro campeão, que foi a Universidade de Chile do Eduardo Vargas. A gente passa ali, fatalmente o Vasco ia bater campeão. E se leva a sério a Sul-Americana com o time que o Vasco tinha, a gente ia ganhar a Sul-Americana. É porque a Sul-Americana não foi levada a sério. O foco do Vasco ficou em ganhar o brasileiro e foram empurrando a Sul-Americana com a barriga. Tanto é que o jogo de ida era time reserva e tentava reverter com o time titular no jogo de volta. A campanha toda assim. Então aqui eu confiava. Porra, vamos pra ganhar o jogo hoje. Hoje, Vasco e Flamengo. Minha expectativa, derrota. Vasco e Fluminense, irmão, vamos ter que cagar 1 quilo pra ganhar dos caras. Empatar, ok. Perdeu, ficou pau da vida, mas é um resultado normal. Vasco e Botafogo. Pelo retrospecto, se for em São Januário, a gente costuma vencer, mas é ali na continha do chá, mas time por time, Botafogo, pô. Vasco vai jogar contra qualquer time em São Paulo, minha expectativa, derrota. Porra, irmão, eu tô falando a verdade, tô falando a realidade. Mas se você se incomoda e não gosta de ter alguém que tem um microfone na mão e que fala a verdade pra você, você tá no canal errado, cara. Porque enquanto eu respirar, enquanto eu tiver um microfone na minha mão ou colado na minha camisa igual esse aqui, eu me nego a mentir pra você em casa. Eu posso trazer uma informação equivocada, eu posso ter uma opinião ruim, acontece. Agora, mentir, te enganar de propósito, de sacanagem, eu me nego a fazer isso. Me nego. Então, se o meu coração achar que eu vou trazer uma informação que não vai te agradar, que eu vou fazer uma matéria para falar de algo que não é bom do Vasco, ou se eu vou vir aqui e falar que eu acho que a gente não é favorito, que o adversário é melhor e que eu não tô nem um pingo confiante pro próximo jogo, eu irei fazer. E isso não é ser pessimista, isso é falar a verdade. A gente vive um momento que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Adoram ouvir mentiras gostosas para satisfazer o seu ego. Mas depois, quando a merda vem, fica dando chilique. É isso. Tá? Então o pós-jogo hoje era mais pra gente trocar uma ideia, porque eu acho que esse assunto rolou muito nessa última semana por alguns posicionamentos meus aqui, muito divergentes do de vocês, porque vocês gostam de se iludir. A gente não pode perder nunca a esperança e o sentimento de ser torcedor. Torcer é diferente de ter a expectativa de que algo vai acontecer. A gente torce mesmo acreditando que a gente pode perder. Amistoso Vasco e Real Madrid no Santiago Bernabéu. Qual é a tua expectativa pro jogo? Tomar uma goleada.
mas a televisão tá ligada, começou o jogo, qual é a tua obrigação? Meu irmão, não sei como, mas vou torcer para ganhar o jogo hoje. Então, uma coisa é você ser realista e sincero com os fatos que estão impostos a você, outra coisa é você torcer. Torcer a gente torce sempre. Então vamos botar a sandália da humildade, vamos reconhecer que o momento é ruim, que a gente não tá legal, e é isso, tá bom? Então, pra mim, hoje, infelizmente, uma derrota que pra mim era esperada, cara. A gente perdeu pro líder do Campeonato Brasileiro, que antes de começar a rodada era o quarto colocado. Qual era a expectativa hoje? Cara, faz um gol aí, faz um gol, porra, o time ganha confiança, a torcida estoura, o Red Bull vem pra dentro e a gente tenta fazer o outro no contra-ataque. Agora, numa situação normal de temperatura e pressão, e se o Red Bull abre o placar, aconteceria o que aconteceu hoje. Detalhe, hein? A gente perdeu de 2-0 pro Red Bull com 107 jogadores. 107. Por fim, de última hora, mais um jogador dos caras não pôde jogar. O Juninho Capixaba jogou improvisado de zagueiro hoje. E a noite foi tão esquisita que o menino que entrou de última hora para jogar fez o gol do 1-0, tal do Guilherme. Então, de verdade, hoje, antes de dormir, pensa, reflete. Porra, mano, eu fico puto da vida quando o Dieguinho fala algumas coisas. Mas, pô, mano, eu acho que eu vou começar a refletir um pouquinho mais. Às vezes é melhor ser menos empolgado, ser mais pé no chão e reconhecer que o meu momento não é bom. Às vezes é melhor eu ser humilde. O Vasco vai sempre ser um gigante, mas o momento esportivo do Vasco não é de um gigante, cara. Não é. Desculpa ter que falar isso pra você. Fala essa merda com o coração sangrando, porque de você pra mim não tem diferença nenhuma. Eu não sou mais Vasco que você, também não sou menos. A gente tá na mesma página. A diferença é que você pensa de um jeito, eu penso de outro, ou às vezes em algumas coisas a gente pensa igual, e hoje eu tenho uma oportunidade de ter um canal para me comunicar. Só isso. A gente é vascaíno igual. A coisa que mais me dá nojo e raiva é essa babaquice. Isso não é no Vasco, é em qualquer lugar. É um cara achar que ele é mais torcedor que o outro, que ele é mais isso ou menos aquilo que o outro, porque ele é de um jeito, o outro é do outro. Para com essa merda. Cada um tem seu jeito, cara. Deixa o cara ser otimista, o outro ser pessimista. Só respeita. Quando alguém bota mais a panos quentes, pra puxar pra baixo ou pra ouvir a verdade, eu ligo na Globo. Tá bom. Aqui você vai continuar vendo o apresentador da mesma forma. Enquanto eu comandar essa tribuna aqui, eu vou me posicionar dessa maneira. Tá bom? Espero por dias melhores. Mas a expectativa minha, infelizmente, a não ser que aconteça algo diferente, é a gente assistir os nossos rivais jogando a Copa do Mundo de Clubes na zona de rebaixamento. Oremos, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até amanhã.